Aleluia. Abre tua Bíblia no livro de Ruth. A paz do Senhor, igreja. Amém? A igreja que está em casa assistindo, Deus abençoe vocês, graça e paz. Um beijo no coração de todos que nos assistem. Capítulo 3 do livro de Ruth, inabaláveis, apesar da circunstância, o último mês que nós estaremos nessa série de mensagens, já finalizando aí com Imposicionadas, a nossa conferência. Glória a Deus, bradando, dando vitória o nosso Deus sobre nós. Amém, igreja? Capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Olha para quem está perto do teu lado e fala: você tem um remidor amado, que te ama incondicional. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobre ou quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que é mulher virtuosa. Como é que o povo fala de você? Todo o meu povo é uma nação, é uma cidade, Belém. Todo o meu povo sabe que você é mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou o remidor. Mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te, pois, aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele não te redimir, bem está. Ele te redima, porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Lembra da palavra que Deus usou a vida da pastora Roberta? Obediência, coração ensinável? Está aqui, olha uma direção que primeiro a sogra deu e agora ele dando novamente. Ficou-se, pois, ela deitada aos seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro. Isso aqui está falando que eles passaram a madrugada inteira, ela estava aos pés. Não teve nada das coisas que acontecem hoje. Quem entendeu? Esse conhecer aqui é intimidade de homem e de mulher, não houve. Ela estava aos pés dele para ser resgatada e não para ser possuída. Quem entendeu isso? Porque quem tem sabedoria de Deus vai caminhar na direção de Deus para viver a promessa de Deus e para viver a bênção de Deus. Já falei. Glória. E aí olha só, para conhecer um ao outro, porque disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 100 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então entrou na cidade. Aleluia. Aqui ele está separando para Noemi, porque ela não ia se apresentar a Noemi de mãos vazias. E o texto continua, mas eu quero ler o capítulo 4, verso 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, ele lhe disse: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse-lhe: assentai-vos aqui. E assentaram. Versículo 6. Então disse o remidor para mim: não poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Verso 9. Então Boaz disse aos anciões de todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, e da mão de Noemi. E também tomo por mulher a Ruth, moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os irmãos. E da porta do seu lugar disto sois hoje testemunha. E todo o povo, grita bem alto, fala: todo o povo. Fala comigo, que estava na porta. E os anciões disseram:
somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel, como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Aí, aleluia, eu continuo. E há de ti valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que de Tamar teve de Judá. Da semente que o Senhor te der, esta moça. E você dá um brado de glória. Aleluia, aplaudindo ao Senhor. Aplauda Ele. Se coloca sentado no teu lugar. Irmãos, esse texto é tão profundo. Mas antes de começar a ministrar, fala para quem está perto de você. Fala assim, ó, amor, fé e redenção. Fala assim, pilares que um homem ou uma mulher inabalável carrega. Levanta a tua mão lá em cima, as duas. Inabaláveis apesar da circunstância. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou para mim? Da dor a esperança, da vergonha a restituição. E já foi falado aqui, a glória da última casa será maior do que a primeira. E eu quero profetizar nessa noite sobre a Ebenezer, sobre a tua vida, sobre você que está ouvindo em casa. O Senhor está dizendo, da dor a esperança, da ruína a edificação, da vergonha ao lugar de honra. Aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da minha e da tua história. Vou falar de novo. O Senhor está no controle da nossa história. Ruth personifica a igreja fiel. A igreja o quê? Boaz, o remidor, Jesus Cristo. Ei, Noemi representa a nação de Israel restaurada. Aleluia. E o Senhor está dizendo para mim e para você, o teu redimidor, o teu remidor, o teu resgatador, Ele te comprou, Ele te sarou, Ele te resgatou. E eu creio na vitória. Eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Eu creio naquilo que Deus separou para as nossas vidas. O meu microfone está dando eco. Aleluia. Minha voz está bem gritante. Ajusta aí para mim, por favor. O Senhor está no controle da minha e da tua história. E eu quero liberar sobre a tua vida redenção, restauração, o fim glorioso de uma pessoa que decidiu ser fiel. Tu está dormindo, eu vou desenhar. Redenção, restauração, o fim glorioso de alguém que decidiu ser fiel. A pastora Roberta falou aqui algo muito profundo. Pode ter 100 anos. O teu pai, que está lá no céu, ele vai exigir de mim e de você obediência e fidelidade. Nós casamos. Para quem é casado, quem ainda não casou, vai. O vínculo familiar é cortado. Porque você não pode casar, mulher, com tua mãe, com teu pai, com teu parente, com teu marido. Aqui os homens... Ah, eu casei e vou comer todo dia na casa de mamãe. Acabou, bonitão. Casou, vai comer a comida da mulher. Se sabe fazer ou não, vai aprender os dois juntos. Esse negócio de casar, ir no almoço e comer na casa de mamãe, tirar a meia, sentar no sofá na casa de mamãe, acabou. É a Bíblia que diz, não é pastora Carla. Casou, vive-se para cumprir o propósito. E o casamento é propósito. Deixará pai e mãe, tornarão um só. Ah, mas aí a filha é muito grudada com a mãe, quer levar a mãe junto para dentro do casamento. Ai, sem mamãe eu não vivo. Acontece um problema dentro do casamento, corre e conta para a mamãe. Mamãe continuará sendo conselheira sua, mas não para qualquer coisa você querer largar teu marido. Papai continuará sendo referência, mas não para interferir no teu casamento. Porque depois que casa, vão viver os dois para Cristo e um para o outro. Esse é o propósito da família.
Pastora, mas Ruth ouviu Noemi. Ela ouviu para cumprir princípios. Noemi vai ser conselheira de Ruth. Por que a senhora está falando isso? Porque para viver a glória da segunda casa eu tenho que ouvir a palavra e obedecer. Você já ouviu o ditado que quem quer... Olha só, não sei por que Jesus está falando isso aqui hoje. Quem casa quer casa. E eu nem posso expor. É isso mesmo, eu nem posso expor aqui porque tem muita gente que acaba assistindo. Não posso, porque a pregação vai ficar gravada. Não posso. Não posso expor. Mas tem situações no meio, âmbito, parentela, que o povo casa e quer viver dentro da casa. Ruth, para viver a bênção do Senhor, ela decidiu ouvir, caminhar, ser instruída e obedecer o que estava estabelecido. O nosso problema é que a gente quer burlar a palavra para viver ao nosso modo. Aquilo que nós achamos ou pensamos. Grita bem alto para você mesmo, para entrar na tua cabeça. Amor, fé, redenção, restauração. O fim glorioso de alguém que decidiu ser fiel. Olha para quem está perto de você e fala, seja fiel. Porque você vai viver o pilar do amor. Você vai viver a profundidade do que é amor. O bispo Adevaldo perguntou aqui, você se sente amado? Você se sente amada? Quem é mãe aqui? Olha aqui, eu. Quem é mãe? Glória. Meus tesouros estão aí, né? Meus tesourinhos logo ali atrás. Outro dia o Mateus falou assim pra mim, ô mãe, não vou spoiler. Ô mãe, o sonho dele era ir embora do país, né? Morar sozinho. Eu falei, oração de mãe muito pode em seus efeitos, porque tu vai morar casado. Quem entendeu? Ele falava, eu vou morar sozinho, se prepara para despedir. É sonho, projeto. Outro dia a Rebeca falou, mãe, a senhora está preparada para dar tchau pro teu? Caiu uma ficha dela, ela quis chorar. Eu vou sentir falta do meu irmão. Ela está lá embaixo, que ela não saiba disso, está gravado. Aí ela falou assim, mãe, como que vai ser sem o meu irmão? Eu falei, ele vai casar e tu vai casar também. E eu e papai vamos viver nosso casamento e depois vem os netos. Só que o netinho, Teteu vai cuidar, netinho, Bequinha vai cuidar. Aí o bispo ainda falou assim, aí nós dois vamos ser dois bestas, apaixonados, né, pelas crianças, porque é assim que acontece. Mas a gente não pode misturar aquilo que é o propósito de Deus. Quem entendeu? E diz que a avó, quem é a avó? Aqui só a Camila, quem mais é a avó? A Cá, olha lá, e a Carol. Diz que é amar triplicado fora do peito, né? Diz que é amar fora do peito, além do amor. Pastora, por que a senhora está falando tudo isso? Que Deus tinha estabelecido Ruth para ser redimida, resgatada, mas para encher a casa de Noemi de alegria. Ela vai cumprir princípios. E deixa aqui, antes de você entrar a cara miola, o pai e a mãe podem sentar assim com o casal e aconselhar. Porque que os dois estão ali atrás, eu posso dizer, vai casar amanhã, assim como os jovens, vamos sentar e vamos orientar o que é certo, o que é errado. No momento da dificuldade, o pai e a mãe, como exemplo de vida, vocês vão ensinar, eu errei aqui, vocês não podem errar. Faz assim, ó, que dá certo, tanto com a mulher quanto com o homem. O que nós não podemos é trazer para dentro o que Deus não mandou trazer para dentro e não interferir aonde Deus não ordenou. E aí a gente vai quebrando princípios e como que a glória da segunda casa vai se manifestar na minha e na tua história. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O bispo falou aqui, se você se sente amado. A pastora Roberta falou a glória da segunda casa. Mas que Esté decidiu, até mesmo depois de rainha, não declarou quem ela era, porque ela seguia à risca aquilo que foi a educação do seu tio, desde que ela era criada por ele. Qual é a mensagem que Deus está dizendo? O amor que ele amou eu e você na cruz do Calvário, o amor que ele nos ama todos os dias, precisa ser o pilar da minha e da tua vida. A restauração, ela só vai ter a eficácia
eficácia na minha e na tua vida, se eu e você permitir que o Espírito Santo todos os dias nos convença do nosso pecado, para que a nossa fidelidade seja ilibada. O que é isso, pastora? A minha e a tua fidelidade precisa estar intacta diante de Deus. Aplaude a Ele. Estar intacta diante de Deus não quer dizer que você vai errar, mas é que você vai errar e vai escolher Ele sempre. Aqui não tem nenhum santo, todo mundo pecou hoje. Mas no teu pecado você vai se arrepender, vai falar: eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor. Irmãos, nós lemos aqui, nós entramos na outra mensagem que eu ministrei aqui, que Noemi vai dar um conselho para Ruth, vai falar assim: minha filha, lembra que nós ministramos que Ruth subiu de nível? Quem lembra disso? Ela de moabita, ela se tornou serva, e de serva, agora ela era alguém mais importante, ela não era mais, melhor dizendo, voltando lá, só estou rebuscando aqui. Primeiro ela é uma estrangeira dentro de uma cidade que não é dela. Depois ela se torna rebuscadora de espiga. E depois ela se torna serva. Só que nesse terceiro lugar, Deus eleva ela para um quarto nível, muito mais profundo, que agora ela vai ser a serva do remidor. Aquele que vai resgatar e vai honrar ela, a preparação do casamento. E eu já quero liberar aqui uma palavra, eu estou toda arrepiada. Dentro de você, e o bispo falou aqui, o templo de Salomão foi destruído. Tinha púrpura, tinha ouro, tinha linho fino, tinha madeira mais da espécie mais, como é que fala, mais cara, mais nobre. Tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, mas Deus derrubou, e através do sangue de Cristo, através do sangue de Jesus na cruz, quando Ele redimiu a humanidade, o véu do templo foi rasgado e Ele nos deu livre acesso. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou liberar e aplicar para a minha vida e para a tua vida. O templo de Salomão era um lugar de adoração, ele foi derribado, e papai falou para mim e para você já nessa noite: eu decidi habitar não um templo feito por mãos, mas dentro de um templo que é você. Que é você. E dentro de você reside. E eu quero acreditar que a residência é ocupada totalmente pelo Espírito Santo. Eu não estou falando da residência lá da tua casa, do teu CEP. Eu estou falando do teu coração, da tua alma. O Espírito Santo precisa ser o residente principal da tua casa. Porque se tiver outro residente aí dividindo a casa, ele não vai dividir a casa com ninguém. Ele não vai dividir a casa com estranho, com estranha. Pastor, eu ainda não entendi. Nós aprendemos que Noemi vai falar para Ruth. Ruth, se prepara. Qual foi a fala de Noemi para Ruth? Se prepara. Ela fala assim, ó, lava-te, unge-te e veste as tuas vestes e desce na eira. Unge-te, ele vai dizer, lava-te, unge-te, veste as tuas vestes e desce na eira. Quando ele fala assim para descer na eira, ela vai lá na madrugada, tá Boaz deitado, e isso daqui tá dentro da lei do levirato, dentro da lei mosaica. Se você olhar lá no livro de Levítico, tá tudo escrito isso aqui. Quando uma pessoa precisava ser redimida, ela vai orientar, minha filha, você vai se lavar, você vai se ungir, você vai se perfumar, e você vai colocar a tua melhor veste, e você vai para os pés do remidor, do parente mais próximo, que é Boaz. Quando Boaz acorda, ela está aos pés. Ah, querido, se você soubesse, quando eu e você tá sem força e na madrugada, eu e você desce na presença do Senhor, quando eu e você fecha a porta do quarto, quando eu e você para tudo de fazer e dobra o joelho e vai adorar, o Pai se agrada de mim e de você. O Pai é despertado para olhar para mim e para
você. A Ruth está lá aos pés de Boaz. E sabe o que é que ele vai dizer? Quem é você? Ela, eu sou tua serva. Porque crente que conhece quem é Deus não vai apresentando de cima, vai de baixo. Eu sou tua filha, eu sou tua serva. E estou aqui porque eu necessito. Estou aqui porque eu preciso. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas tem uma palavra para o teu coração. Jesus, me ajuda. E a palavra para o teu coração é: o teu remidor te resgatou. O teu remidor está aqui nessa noite. O teu remidor está aqui nessa noite. E ele vai perguntar para ela: aleluia, quem é tu? E ela disse: eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Estende a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. E ele vai dizer: bendita seja tu do Senhor, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor tu fizeste essa última beneficência do que a primeira. Ah, tu não está entendendo. Só para você entender um pouquinho, embora a vida de Ruth, ela tenha sido marcada por tragédias, por desafios, ela é marcada por coragem, por força, por humildade e determinação. E eu quero aqui liberar esta palavra sobre a igreja. Eu não sei quais são as tuas perdas, eu não sei quais são os teus desafios, e eu não sei quais são as tuas tragédias. Eu não sei quais são os teus desafios diários, semanais ou mensais. Mas eu quero declarar que assim como Ruth, ela encarou todos os desafios. E ela encarou as tragédias da vida dela com coragem e força. O Senhor está dizendo: eu estou te revestindo com força. Eu estou te revestindo com coragem. Mas o Senhor também está te entregando um segredo: a humildade que você precisa. Coração ensinável. Eu e você precisamos ser humildes. Eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque a humildade, grita bem alto, a humildade, a coragem, a determinação e a força vai me conduzir a lugares de bênçãos inesperadas. Eu quero liberar esta palavra, pode aplaudir. Lugares de bênçãos inesperadas para mim e para você. O Senhor tem um lugar de bênção inesperado. Irmãos, coisa boa é você viver o inesperado da parte de Deus. Eu vou falar de novo: coisa boa é você viver o inesperado da parte de Deus. Sabe aquilo que você não está esperando? Eu vou falar de novo. De repente você pediu um exemplo: Jesus, eu queria comer em tal lugar. Deus te leva para comer em tal lugar. Deus ainda te leva para passear, te leva para viajar, te propõe a estadia. É o inesperado. Deus, ele prepara o melhor. Alaparabaxandarabai. Catuca o teu irmão, fala assim: se prepara. Pega na mão dele, pega na mão dela, me ajuda a pregar. Fala: se prepara para viver o inesperado da parte de Deus. Escuta uma coisa: a prova avisa que vai chegar. A prova avisa que vai chegar. A doença avisa que vai chegar. Por mais que você comece a sentir uma dorzinha de cabeça, um nariz chupando cana, você fala: eu vou ficar gripado. Mas a doença não avisa que vai chegar. Ela não te manda um e-mail, não te manda um WhatsApp, não manda um direct. Eu estou indo, estou chegando para te pegar lá na porta da igreja. Na madrugada, dor de dente. Quem já teve dor de dente? Sempre é de madrugada. Às vezes é de madrugada. É ou não é? Avisa que vai chegar, você passou o dia inteiro bem. De repente, aquela dor é ouvido, é febre, é vômito, madrugada. Você pode até viver durante o dia, mas é na madrugada. É no virar de um dia para o outro. Não avisa. Às vezes você acordou ótima, finalizou o dia, ótimo, finalizou o dia, lá vem a bomba. Não é assim?
O problema não é da mesma forma? Um carro que quebra, uma dívida que não consegue sanar, um problema familiar que surge. Às vezes até no almoço de domingo estava tudo em paz. Alguém falou uma palavra e virou o salseiro do cão. E aí você fala: Deus, eu não imaginava que essa situação ia vir. Porque não avisa. E aquilo nos traz dores, nos traz preocupações, nos traz tristeza, aflições. Mas eu quero te dizer uma coisa: o inesperado de Deus. Já teve alguém que pulou da cadeira. O inesperado de Deus. O de repente de Deus. O de repente de Deus. Boaz estava dormindo e de repente Ruth estava aos seus pés e ele declarou: eu sou o teu remidor. Alabaxandarabandai. O inesperado de Deus, remidor. O inesperado de Deus, de repente. Fala aí, de repente. Me ajuda, fala aí para esse crente que está do teu lado. Fala assim: de repente. Fala: de repente. Tem tochas acesas. Tem cântaro batendo. Fala assim: de repente. Deus mostra para o inimigo que ele vai ser sacudido pela mão de Gideão. Fala assim: de repente. Tem uma guerra instaurada, mas Jesiel levanta e declara para Josafá: esta guerra é do Senhor e o inimigo será confundido. De repente, fala: de repente, Paulo e Silas adorando, houve terremoto, as cadeias quebraram, as cadeias ruíram. De repente, na ladeira de Giz, de repente, enquanto os levitas adoravam, enquanto Josafá estava de pé na ladeira de Giz, aqueles que vieram amonitas, moabitas, a palavra do Senhor diz que a sombra naquela ladeira confundiu o inimigo. Alabaxandarabai. E o Senhor nessa noite está dizendo: vai ter inesperado da minha parte. Vai ter o de repente da minha parte. Te prepara para eu sacudir o teu adversário. Mas continua fiel. Continua aos pés do teu remidor. De repente, grita bem alto: de repente. Fala mais alto: de repente. Jó orava pelos seus amigos. De repente, Jó orava por aqueles que julgou. De repente, Jó orava por aqueles que perseguiu. De repente, Jó orou por aqueles que o caluniou. E a palavra diz: e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O Senhor está dizendo: você está entendendo? O inesperado de Deus. O inesperado de Deus. De repente, o remidor chega na fonte de Sicá e diz: era necessário eu passar em Samaria. O Senhor está dizendo: eu te vi nas tuas piores tragédias, aonde ninguém te viu, eu te vi. Eu te vi nos teus piores vales, aonde ninguém te viu, eu te vi. Eu te vi no teu luto, porque tem perdas que é como a gente enterrar, porque enterra projetos, sonhos, perspectivas. E o Senhor está dizendo: eu vou entrar onde você nem imagina que eu vou entrar. E eu tomo posse, Jesus, dessa palavra. Eu vou entrar aonde você nem imagina que eu vou entrar. O Senhor está dizendo: essa última beneficência, minha filha. Ele disse para Ruth: você não foi buscar em jovens, nem rico, nem pobre, mas você veio aos pés. O Senhor está dizendo: você tem um endereço. Você não vai buscar de quem
Parece ser que tem. O Senhor está dizendo, você vai para os pés. É os pés que tem resposta para mim e para você. Grita bem alto, de repente Ele vem aí. Fala, de repente Ele vem aí. De repente Ele abre mar para tu passar. De repente, Nagasúbia, Ele cessa a guerra até os confins da terra. De repente Ele quebra o arco e corta a lança. De repente Ele queima os carros no fogo. De repente Ele fecha a boca do leão. De repente Ele vai fazer como na vida de Daniel, quando o rei grita: ei, Daniel, tu ainda vive? E Daniel falou, ele desceu, fechou a boca dos leões. Ó rei, vive para sempre. Deus ainda muda decreto. Deus ainda muda cenário. Deus ainda muda o curso da tua história. E Ele vai fazer isso porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Quando o Boaz fala assim: tu fizeste a maior de todas as benfeitorias do que da primeira. Qual foi a primeira bênção que Ruth fez? A primeira bênção foi cuidar da sogra. Lembra que eu falei lá atrás? A diferença, corta o cordão umbilical. Pastora, mas a senhora falou que não pode. Aqui tem um relacionamento de família, respeitando os parâmetros cristãos. Eu não falei aqui que não poderia se relacionar. Não podem se meter. Quem entendeu? Quem entendeu a fala? Vai direcionar, instruir e aconselhar. Porque assim como tem mães dominadoras, tem pais dominadores. Sim ou não? Então, Noemi vai aconselhar a sua nora. E ainda aconselhou ela ir embora. E ela vai decidir. Por que ela vai decidir? Porque tinha uma base. Pergunta para mim qual? O amor que tudo suporta. O amor que tudo crê. O amor que tudo espera. O amor que não é invejoso, que não é competidor. Tu acha que se Ruth visse Noemi uma competidora, ela estaria junto? Se Ruth visse em Noemi uma mulher que competia com seu filho, estaria junto? Eu quero liberar só para as mulheres todas. Levanta a mão. Jesus está repreendendo essa raiz de competição no nosso meio. E isso é para a nossa vida em todas as áreas. Eu já vi casamento se destruir porque o marido não conseguiu lidar quando o filho nasceu com os ciúmes da esposa. E vice-versa. Isso é maligno, é raiz que vem de herança. E vice-versa. Aquela coisa, olha, do homem não querer dividir a esposa com o filho e vice-versa. Ou a mulher não querer dividir. Um exemplo, se eu imagino, ó, Rebeca, continua com a mão levantada. A Rebeca tem uma identificação muito grande com o bispo. Eu até brinquei com ele. Aos dias que eu viajei, ela dormiu todos os dias. Lá na asa. Ela não passou nem perto. Imagina se eu chegasse e ficasse com um ataque de pelanca. Nossa, você está dormindo com o papai. Isso é domínio. A gente tem que respeitar o comportamento de cada um. E Jesus está repreendendo essa raiz maligna que abrange todas as áreas: relacionamento, vida ministerial, vida secular, relacional. Você não vai ser uma pessoa competitiva, é isso? Falei certo? A competição, a não ser no mercado de trabalho, para você desenvolver um trabalho dentro da tua equipe, não você se colocando melhor do que ninguém. Quem entendeu isso? O Senhor está dizendo a não ser para formar equipe, para poder caminhar naquilo que Deus determinou, porque essa competitividade, oh meu Deus, vem, é para destruir a identidade de quem somos em Deus, vem para destruir aquilo que é o legado bíblico, como mulher, como homem, como serva, como servo, como pais e como esposa e esposo. Nessa noite eu quero quebrar e desligar da tua vida, da minha vida, da nossa vida, toda a raiz que veio de competição e rivalidade. Cai por terra hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos,
Coração ensinável é a mensagem. Talvez vocês agora vão falar: nossa, a pastora Carla está pegando pesado. Mas isso é tão real, acontece tanto. Tanto. Nas amizades. Isso abre porta para tanta coisa. Olha, começa a observar no ambiente. Se você determinar uma coisa para fazer, a outra morre. Se morrer, já não é amizade, morre. Porque se você comprou uma roupa nova, não fica feliz porque você comprou uma roupa nova. Isso é competição, eu preciso estar melhor. Uma roupa mais bonita. Estou dando um exemplo bem chulo. Mas Ruth não viu em Noemi uma competidora. Ela viu uma mãe que abraçou a causa. Porque a base desse relacionamento era amor. Eu vou falar de novo. A base desse relacionamento era amor. Fala comigo: amor sacrificial. Que ama sem esperar nada em troca. O que é sacrificar? Pastora, mas a Bíblia... Eu vou me anular para mim amar o outro. Irmão, Jesus Cristo se anulou na cruz. Esse se anular não quer dizer que você não vai ter a tua voz dentro de qualquer área. Só que nós caminharmos na palavra, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou de si mesmo e aniquilou-se. Se isso não é exemplo para mim e para você, Jesus se aniquilou para tomar forma humana, para entender a minha tristeza e a tua, para entender as minhas e as tuas dores, para entender as nossas desgraças na vida, para entender as nossas perdas. Então eu não sei o que é. Pastora, mas ele não se anulou, ele declarou que ele era Cristo. Mas em todo tempo ele estava dizendo: ama o teu inimigo, ama aquele que te aborrece, ama aquele que te persegue. Pratica o amor. Não é obras que eu quero atitudes. Eu quero comportamento. Eu quero caráter. Alabarabai. Pode aplaudir ao Senhor. Às vezes a gente tem que se anular para ver o outro feliz. E isso é muito difícil. Porque mexe, sabe com o quê? Com a nossa moral. Mexe com a nossa personalidade. E até mesmo com o nosso temperamento. Mas entenda, se alguém aqui sofre algum relacionamento abusivo, que eu creio que não tem ninguém, não é disso que eu estou falando. Porque nenhum relacionamento, até a Bíblia diz, dentro da palavra. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ter julgo desigual, porque não tem como dar certo, em tudo. Porém, o que é que a Bíblia nos instrui? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E é só amando que você vai conseguir perdoar. É só amando que você vai conseguir renunciar aquilo que você sente por amor a Cristo. E é só amando esse anular aqui. Sabe aquela coisa? Tá não, irmão. Porque o inferno tá cheio de quem tem razão. Mas o céu tá povoado de quem perdeu a razão. Eu vou falar de novo para guardar. O inferno tá cheio de quem tem razão. Te provo isso. Abre o jornal. Alguém que quis ter razão no trânsito matou. Por causa que o outro cortou. O outro que quis ter razão em briga, sai morte. Quem tem razão sempre sai perdendo. Agora quem perde a razão, muitas das vezes até massacrado. E isso a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós, porque por amor de mim sois perseguido, injuriado, e vocês estão cumprindo a minha palavra. Olha para o teu irmão e fala assim: você está disposto a cumprir a palavra do Senhor? Fala: você está disposto a cumprir a palavra? A palavra tem ai, a palavra tem ui, e a palavra tem também alinhamento. E eu creio. Aí escuta, Ruth está aos pés. Noemi é uma mentora espiritual de Ruth, foi uma mãe. Ou seja, a gente percebe aqui que Noemi construiu um bom relacionamento com a sua nora. Ela construiu um bom relacionamento com a sua nora, de amizade, de aliança. Porque quando Ruth decide a não ir, ela agora não é só a nora de Ruth. Ela, além de ser filha, agora ela é filha de Israel.
de tamanho impacto que Noemi teve na vida de Ruth. Noemi aqui não é uma sogra que gerou Malom para dar para Ruth casar. Noemi, na vida de Ruth, foi aquela que ensinou ela os segredos contidos na palavra de uma mulher sábia. É por isso que ela vai se levantar para cuidar da sua sogra. Sabe o que é isso? Pergunta para mim o quê? Semente. A semente que Noemi depositou em Ruth expandiu o seu florescer e tomou proporções terríveis nas raízes. E o Senhor está dizendo para nós aqui, quer ter relacionamentos duráveis, sólidos e consolidados, expanda a raiz do relacionamento na palavra. Expanda segundo a palavra. Caminha segundo a palavra, porque nem todo mundo que diz que te ama. Se você é a luz desse relacionamento, traz Cristo para o relacionamento. E eu estou falando de amizade, eu estou falando de namoro, eu estou falando de casamento, eu estou falando de vida ministerial, liderança. Traz Cristo para dentro do ambiente, porque se Cristo estiver no ambiente, não vai ter rivalidade, não vai ter ciúmes, não vai ter desestrutura, não vai ter transferência, vai ter Cristo. Vai ter Cristo. E Cristo vai instruir. Ruth recebe agora do quarto nível. Ela recebe uma palavra liberada deste homem. E vai falar assim, ó, de todas as tuas benfeitorias, essa foi a maior de todas. Porque você decidiu abrir mão de tudo e vir aos pés. E o Senhor está dizendo para nós nesse dia, ela se separou, ela se santificou, e ela se lavou, ela se banhou, que é o se lavar, ela se ungiu, ela trocou as suas vestes e foi para os pés. Aí ele vai dizer assim, minha filha, não tenha medo, não temas, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa. Eu vou apertar o cinto, porque a gente já vai embora. No teu trabalho, como é que vê você? Sabe que você é virtuosa? Na tua escola, sabe que você é virtuoso, virtuosa na faculdade? Como é que te vê fora da igreja? Porque aqui na igreja todo mundo levanta a mão. Aqui na igreja todo mundo louva. Vou apertar, alguém entrar no teu status do WhatsApp, vai ver que você é virtuosa, virtuoso. O que você posta, o que você vive. Eu estou falando lá dentro, alguém pode olhar e falar assim, aqui está uma mulher virtuosa, aqui está um homem virtuoso, que propaga a palavra e eu vejo Deus nele, nela. Aqui está falando o povo, e eu estou usando as redes sociais, porque é o que a gente mais usa, sim ou não? Qualquer coisa a gente quer registrar, sim ou não? Mas o Senhor também está falando de comportamento. Aonde você está, alguém pode falar que você é crente, que você carrega Jesus? Pastora, não precisa tudo isso. Ruth foi conhecida dentro de uma nação como mulher virtuosa. E o que é a mulher virtuosa? Provérbios 31. A Bíblia diz que o seu valor excede a finas joias. Sabe o que é isso? Não tem rubi, não tem esmeralda, não tem ouro batido, não tem diamante branco, diamante preto, não tem pérola. O seu valor é acima de qualquer joia. A mulher virtuosa, a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, o homem que... Olha só, vamos lá para não ficar só para as mulheres. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o homem que teme ao Senhor, feliz será, irá bem em tudo, e o trabalho das suas mãos prosperará. Olha para o teu irmão e fala assim, não dá para deixar Jesus dentro do templo e lá fora estar sem ele. Essa geração está fazendo isso, deixando Jesus dentro do templo e saindo da igreja sem ele. Mas eu quero profetizar nessa noite que aqui na Ebenezer não tem ninguém. Eu quero crer e acreditar que você vai sair daqui com ele, estar com ele, viver ele, cheirar ele, abraçar ele, respirar ele.
Porque Ele vai dizer: bendita é você. Você é a mulher virtuosa. E todo o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Sabe o que é que Boaz estava dizendo? Você é uma mulher de caráter. Você é uma mulher de conduta. Você é uma mulher de comportamento. Você é uma mulher idônea. Você é uma mulher trabalhadeira. Você é uma mulher honesta. Você não é Maria, vai com as outras. Você é alguém que caminha na verdade da palavra. Você é uma mulher que reflete a presença de Deus. Porque onde você está, Deus está com você. O teu comportamento declara a quem você pertence. Aí ele fala assim, ó: eu vou te redimir. Pastora, mas nós estamos vivendo em um mundo que é difícil renunciar a nós mesmos. E quem disse que é fácil? Nunca foi. Nunca foi. Lembra de anular? Anular vontade, desejo, pensamento. O que eu acho lindo, que Boaz, eu vou continuar na próxima semana, não sei se é a semana que vem na outra. Boaz vai dizer assim: você é mulher virtuosa. E aquilo que eu tenho que fazer, ele vai falar assim: pois agora é muito verdade que eu sou o teu remidor. O Senhor me entregou algo profundo nessa tarde. E o Senhor falou da dor à esperança, das tragédias à redenção, das perdas à restituição. Mas para a gente chegar neste lugar glorioso do de repente de Deus, eu preciso fazer como Ruth. Nós precisamos ser como Ruth, virtuosos diante do Senhor. Porque o anjo pode descer aqui agora e para entregar as nossas bênçãos. Porém, quem vai avaliar se somos aprovados ou não é o Espírito Santo. Pastora, mas Deus vai perder tempo mandando um anjo na terra com a bênção? Sabe por que a misericórdia dele é tão grande que quando a gente se arrepende, a bênção vem, mas o Espírito Santo vai nos aprovar ou não. Se coloque em pé no teu lugar. Eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. Sobre a igreja nessa noite. Os capítulos de Ruth, ele vai enumerar, ou seja, vai enumerar por uma ordem muito profunda. Mas eu posso dizer assim que não tem, é uma infinidade de lugares que Deus reserva para mim e para você. A história de Ruth, ela vai impactar gerações. Grita bem alto, gerações. Porque aqui o remidor Boaz é um tipo de Cristo. A tipologia significa, aponta para Jesus Cristo. E dentro desse capítulo aqui, além da gente ver ele declarando eu sou, presta bem atenção. Capítulo 3 de Êxodo, Moisés faz uma pergunta: como eu me apresentarei a Faraó e aos filhos de Israel para dizer que o Senhor me enviou? E ele vai dizer: eu sou o que sou. Jesus em todo o tempo ele estava se apresentando. Só que ninguém percebeu que ele estava se apresentando. Me prova: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que há de vir. Eu sou o Messias. Eu sou o filho do meu pai, aquele que veio cumprir o propósito. Mas sabe o que eu acho mais lindo lá com a mulher samaritana? Ela vai olhar e vai dizer assim: eu vejo que o Senhor, primeiro senhorio, segundo é profeta, conhece a escritura. E quando o Messias chegar, aonde nós adoramos, e ele declara: eu o sou. Em todo tempo ele estava dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou a raiz de Jessé, eu sou a raiz de Davi, eu sou a salvação, eu sou o Senhor, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou.
Pastor, eu não entendi. A palavra é essa. Para mim fechar hoje. Aqui nesse texto de Ruth, ele vai se revelar na vida de Boaz. O remidor fiel, Jesus, o remidor fiel que nos resgatou do pecado, da imundícia, da lama e comprou a nossa dívida. Mas o que é que vai se manifestar? Grita bem alto, a graça abundante. E ela vai se manifestar hoje na tua vida neste lugar. Pastor, eu ainda não entendi. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que esmagou a cabeça da serpente. Pastor, o que a graça abundante vai revelar? A graça abundante na vida de Boaz é que eu e você precisamos, dependemos, mas todos os dias nós experimentamos essa graça. Como? Nós não merecemos, mas Ele nos dá vida. Nós não merecemos, mas Ele derrama unção. E Ele falou: há uma graça liberada nessa noite para a tua jornada. E o Senhor está dizendo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tuas lutas, mesmo diante das guerras, o Senhor está dizendo, assim como Ele manifestou na vida de Ruth, a graça abundante, porque Ele vai declarar e vai falar assim: agora, pois, minha filha, não tenha medo, tudo quanto disseste, eu farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa, porém agora e é muito verdade que eu sou remidor, alabassúria, rabastei camandarabandai. Aí Ele vai declarar e vai falar: eu vou te remir, eu vou te remir, eu vou te sarar, eu vou te fortalecer, eu vou te comprar. Pastor, o que é remidor? Ele vai comprar, Ele vai restaurar, Ele vai fazer. E eu não sei como você está aqui, eu não sei o que você precisa nessa noite. Talvez o teu coração está cheio de temor, é medo mesmo. Talvez a tua alma está aflita. Talvez tenha uma área na tua vida que você não consegue vencer. Talvez tenha áreas na tua vida que desestabilizaram. Mas o céu está dizendo: o remidor está aqui hoje para a graça abundante te abraçar, para a graça abundante te envolver. E Ele está dizendo: você não merece, não é mérito, mas é o meu amor, amor incondicional, amor sacrificial, amor ágape, é o amor do Pai, é o amor do Pai, é o amor do Pai. E eu quero te convidar aqui na frente. Só vai vir os corajosos que quer receber as virtudes que Ruth recebeu. Talvez você chegou aqui atribulado, atribulada de alma, com um problema na tua casa, na tua família. E o Senhor está dizendo: hoje eu quero te tocar. Saia do teu lugar se você quiser receber. Porque o Senhor está dizendo: tem uma graça abundante que te envolve. Tem uma graça abundante que te cerca. Tem uma graça. O Senhor está dizendo: virtuosas, virtuosos. Ele te chama nessa noite. Coragem. Ele está dizendo fé. Ele está dizendo redenção, remissão, restauração para um fim glorioso. Apesar de inabaláveis, apesar da circunstância, inabaláveis, apesar das dores, inabaláveis, apesar dos destroços. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que tem pessoas aqui que estão em destroços. Mas o remidor fiel, alabai, rabastei camandarabandai. Ruth, dentro dos desafios. E para alguns aqui Ele está dizendo: a graça abundante, eu vou me manifestar como você precisa. A graça abundante. Talvez você está pedindo: Senhor, que eu seja um virtuoso, que eu seja uma virtuosa. Coração ensinável. Nós temos uns comportamentos esquisitos, é todos nós. Eu me incluo, a gente tem uns comportamentos esquisitos. Um dia a gente está amando, outro dia a gente está meio revoltado, outro dia a gente está meio indignado. Outro dia a gente está quebrado, outro dia está no primeiro amor. E uma hora a gente está tão espiritual, que parece um cachorrinho cantando au, au, au.
Mas tem dia que a gente está seco, igual uma terra rachada de lagoa. Tem hora que a gente está frio, igual uma geladeira. Mas a graça abundante nos abraça aqui. Porque Ele fala, eu sou o teu remidor. Pastor, eu não entendi. Ele vai remir o que precisa ser remido nessa noite. Ele vai perdoar o que precisa ser perdoado. Ele vai limpar o que precisa ser limpo. Ele vai fortalecer o que precisa ser fortalecido. Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Ele vai levantar o que precisa, aquele que está caído. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele é Deus, o remidor está aqui. E a graça abundante se revela. Pastora, como Ele se revela? A minha graça te basta. E ela se aperfeiçoa em ambientes de fraqueza. Mas não se esqueça que o segredo é a fidelidade. Eu quero orar com vocês. Os pastores já estão aí, eu quero orar e profetizar sobre a vida de vocês. Há uma graça abundante. Alamante, o Rebia, Rabandaia, Súbia. Aleluia, solta aquele louvor lá, me ama. Aleluia, da Ana Paula Valadão, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem. Vem com teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção nessa noite. Manifesta do teu poder, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Envolve nessa graça abundante, Pai. Dá força para os teus filhos, dá força para as tuas filhas. Jesus, vem com o teu poder, Pai. Manifesta da tua graça, do teu senhorio nessa noite. Quebra todas as cadeias espirituais. Se revela, Pai, de forma poderosa, profunda. O Senhor é aquele que perdoa. O Senhor é aquele que sara. O Senhor é aquele que dá vitamina. Jesus pega todos os destroços. Pai, em nome de Jesus, todas as perdas, todos os caquinhos, Senhor, todas as desconstruções. Jesus, vem com teu poder sobre a vida da tua filha. Entra, Jesus, no coração, na alma e no espírito. Da dor a esperança. Ah, Senhor, da vergonha a honra. Das perdas a restituição. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor fez na vida de Ruth, faz na vida da tua filha hoje. Redime ela, restaura ela. Ah, Pai, resgata. Alabastei cabandarabandai. Vem com o teu poder, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem com a tua mão forte. Oh, aleluia. Oh, sim. Sim, Espírito da verdade. Toca, Jesus, toca. Toca com teu fogo. Toca com a tua presença, Jesus. Vem fortalecendo, Pai, com a tua graça abundante. Vem, Jesus, fortalecendo com a tua unção. Pai, fortalece do alto da cabeça a planta dos pés. Quebra todas as cadeias. Quebra todos os cadeados. Quebra, Pai, todas as armaduras que Satanás levantou. Todos os muros, grutas, cavernas que Satanás vem para tentar, Pai. Alabastei camandarabandai. Pai, dá esperança. Ah, Senhor, dá dor a esperança. Da perda, a restituição. Da vergonha, a honra. Do luto ao recomeço. Alabastei camandarabandai. Vem, Jesus, toma a tua filha na palma das tuas mãos. Redime ela, resgata ela, restaura ela nas áreas que ela precisa. Manifesta do teu poder dentro da casa, da família, do lar. Ah, Jesus, em todas as áreas. Vem, Espírito Santo, envolve la baixadarabandai. Rabastei camandagaia saio. Fortalece. Oh, Pai, em nome de Jesus, no final glorioso de redenção. Ah, o Deus de honra. Oh, vem, Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Jesus, com teu fogo. Vem, Jesus, vem com teu poder, Pai, e manifesta do teu poder nessa noite. Ele é o Deus que restitui. Ele vai restituir. Ele vai restituir. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, manifesta do teu poder.
Jesus, vem nesse tempo que o Senhor tem para a vida deles. Um tempo de honra e restituição. Um tempo de separação. Um tempo, Pai, como o Senhor fez na vida de Ruth. Resgate, oh, remissão, restauração em áreas que os teus filhos precisam. Pai, em nome de Jesus, fortalece, Pai. Vem com teu fogo, a tua graça abundante. Manifesta. Nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Eu sou assim, minha terra, como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tem tempo pra perder, correr de guerras quando desço. Vocês hoje, oh Espírito Santo, oh amigo fiel, bendito é teu nome, Jesus. Toca a tua filha com cura agora, toca a tua filha com restauração, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés ao alto da cabeça. Jesus, o Senhor é o eu sou. Seja o advogado, seja o juiz e seja o médico, mas também seja o Senhor o resgatador. Como resgate, assim como ela vê tanto resgate naquele lugar, resgata ela daquele lugar, porque o Senhor separou ela para a tua obra. Há um tempo de processo, mas eu te peço, há um inesperado teu, num dia que ela não está nem esperando, assim naquele papel, toca na coluna dela agora, toca no joelho, toca nos pés, para ela suportar só mais um pouquinho. Fortalece a tua filha. Rabastei kamandarabandai. Rabastei kamandarabai. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Libera a tua cura sobre a vida dela, Pai. Libera a tua cura, Jesus, no teu nome. Libera a tua cura nas vértebras. Libera a tua cura nas costelas. Libera na lombar. Eu repreendo, Pai, hérnia. Eu repreendo descalcificação. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda falta de cálcio. E eu libero as tuas bênçãos. Toda artrite, artrose, Senhor, em nome de Jesus. Bursite, Senhor. Reumatismo no sangue, infecção óssea. Eu repreendo, Pai.
E aquilo que o Senhor quiser confundir os homens, o Senhor é poderoso para fazer. Mas assim naquele papel, independente, Senhor, dos fracassos e das perdas, eu libero o tempo de honra, o tempo de resgate e o tempo de restituição do Senhor. Em nome de Jesus. Recebe cura. Em nome de Jesus. E a bênção do Senhor sobre ti. Cuidado para levantar. Eu peço que alguém forte depois. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aplaude a Ele. Aplaude ao Senhor. Toma posse do teu milagre. Já são todos crentes, lavados e remidos pelo sangue. Toma posse da tua vitória. E sai daqui, o teu remidor te encontrou.